Boa noite, eu me chamo Victor Rodrigues, sou acadêmico de Direito. Cumprimento o excelentíssimo senhor doutor, juiz da segunda vara do Tribunal de Crime da comarca de Manaus, Amazonas, professor William Sabino. Faço o mesmo para o Ministério Público, ao júri e a todos aqui presentes, especialmente para o réu. Venho reforçar que eu e meus companheiros viemos aqui fazer de maneira idônea, sem deixar que por falhas humanas o réu tenha o seu direito negado. Dito isto, vamos lá. No dia 23 para o dia 22 de dezembro de 2015, na celebração da Páscoa, um jovem então vai para celebrar a Páscoa e neste momento, no dia de ressurreição, houve morte. Um homem desce do teto, atira de 9 milímetros no joelho da vítima, essa aqui sanguentada, corre para a escola estudar e rouba o pé de manga. Roubando o pé de manga, decide largar a vida do crime e morre. Aos meus amigos que prestaram atenção no caso, perceberam o quanto eu fui incoerente nas minhas palavras. Senhores, se o Ministério Público souber interpretar, coisa que eu duvido, pois se soubesse, saberia que este algo aqui não passa de uma incoerência. Não passa de uma incoerência, senhores. Uma incoerência. Reforçando, no dia 21 para o dia 22, se dá início de uma festa. Um homem de classe baixa, humilde, o qual ainda nem tinha terminado o ensino médio, senhores. Trabalhador de auxiliar, como auxiliar de pedreiro, ganhando ali R$40 com bastante esforço. E que homem será que não merece uma diversão? Uns podem se divertir no parquinho, outros indo à igreja. Quem não pode beber? À noite, ele foi se encontrar com seus amigos ali, o qual já havia bebido outras vezes, e lá acaba se divertindo. Conversas, risadas, tira-gosto, uma carne ali, comendo aquele tira-gosto, o qual foi preciso cortar, enfim, comendo tira-gosto, nem perceberam que o dia passou. E no dia seguinte, no outro dia, chega então a vítima, às 6 horas da manhã. E isso bebendo desde o outro dia. Não se sabe o horário, mas é a noite. Após virar bebendo, a vítima chega, se reúne ali e bebe. Se diverte, riem, brincam, não sei. Até o momento que ocorre um incidente, o qual não sabemos o motivo, pois há incoerência. A vítima então entra em uma discussão fervorosa com o réu, ou o réu entra em uma discussão fervorosa com a vítima, qual efetua ali uma suposta agressão e cai. O réu então desorientado, bêbado, sem saber o que estava fazendo, volta para o seu local de conforto. E qual local de conforto é esse, não a casa dos pais? Sem saber aonde estava, mas sabendo que há um lugar que ele vai ser aceito, vai para a casa dos seus pais, e um homem, depois de virar a noite bebendo, não vai jogar bola. Não vai jogar bola, não vai para a academia, ele vai descansar, colocar a cabeça no travesseiro para pensar, para tentar assimilar o que aconteceu, pois o mesmo não se lembra. E é neste momento que a polícia, depois de investigar as redondezas, descobre que o réu está na casa de seus pais, adentra a casa com a permissão de seu irmão, arromba a porta do quarto e efetua a prisão em flagrante às 2 horas. Senhores, prisão em flagrante. Senhores, primeiramente eu quero reiterar os cumprimentos deixados
pelo meu colega Dr. Vitor e também me apresentar aos senhores. Eu me chamo Beatriz, desejando uma boa noite a todos os senhores aqui presentes. E após isso, senhores, eu venho aqui dizer que esta noite o Ministério Público veio provar que a justiça é cega. Não porque ela julga sem fazer acepção de pessoas, mas porque ela tapa os olhos para ver a verdade. Temos aqui então o réu, na sua casa, desorientado, confuso, bêbado, completamente perdido. Afinal, o que havia acontecido? Aí, nesse momento, o sargento adentra sua casa e configura a prisão em flagrante. Senhores, quero lembrar a todos que o fato, conforme consta nos autos, ocorreu entre 8 e 9 horas da manhã. O sargento, em seu depoimento, afirma que localizou a residência do réu às 14 horas da tarde. Ainda, conforme os autos do processo, o réu foi apresentado na delegacia às 16 horas e 20 minutos. Temos um lapso temporal de 2 horas e 20 minutos. Agora, se nós simplesmente jogarmos no aplicativo Google Maps a distância e o tempo que leva para percorrer a casa do réu até o terceiro DIP, que é o local em que ele foi apresentado, temos ali por volta de 28 a 30 minutos. Opa, doutora, mas e o trânsito? Era um domingo à tarde. Senhores, vamos lembrar aqui também que, levando em consideração que o sargento levaria por volta de 15 minutos para até na porta da residência se apresentar, esperar o arrombamento da porta e após isso apreender o réu, vamos chutar ali no máximo 15 minutos. Fazendo uma simples conta de soma, nós temos 45 minutos. Opa! Onde estão as 1 hora e 35 minutos restantes, senhores? Foram passear com o réu na viatura? Foram levar ele para conversar um pouquinho, para alochar, conhecer ali o Jorge Teixeira? Quem sabe reafirmar uma confissão feita mediante coação? Como podemos saber? E quem pode dizer? O réu que estava bêbado? Ou o sargento que é totalmente parcial? Temos então a prisão em flagrante. Quero lembrar ao Ministério Público que no nosso ordenamento jurídico, uma prisão em flagrante ela é configurada quando uma autoridade policial detém uma pessoa durante ou imediatamente após a infração penal. Segundo o nosso dicionário Aurélio, imediatamente significa de maneira imediata, sem intervalos, sem nenhum tipo de lapso temporal, que acontece instantaneamente. Agora, eu pergunto, quando o sargento chegou na residência do réu, ele estava durante a suposta infração penal ou imediatamente após ela? Levando ali 20 minutos, 1 hora, eu consideraria até 2, Ministério Público. Mas não. Do fato ocorrido entre 8 e 9 horas da manhã até a prisão do réu em casa, foram aproximadamente 6 horas. Agora, do fato que ocorreu entre 8 e 9 horas da manhã até a apresentação do réu na delegacia, nós temos 8 horas e 20 minutos. Prisão em flagrante. Agora, senhores, dentre as diversas falhas probatórias que existem nesse processo, temos mais uma, que é o sargento qualificado como primeira testemunha e testemunha principal do processo. Senhores, quantos de vocês aqui na infância já brincaram de telefone sem fio? Lembram como é a brincadeira? Alguém começa a frase e após as pessoas vão repetindo e tentando saber quem chegou até o final. Queria chamar aqui meus nobres colegas de defesa para nós fazermos uma breve demonstração. Aonde está a senhora? Obrigada, senhores. No começo do telefone sem fio, eu disse o seguinte: o rato roeu o queijo. E no final do telefone sem fio, onde está a senhora? Percebam como funciona um telefone sem fio. A informação vai sendo passada para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto e por aí vai. Agora, senhores, continuando esse contexto de telefone sem fio, nós temos o que diz Gina Muniz, com base no artigo científico e estudo de Lara Teles Fernandes, que afirma o seguinte: o estudo da epistemologia, da psicologia cognitiva e da neurociência
põe em xeque a eficácia e a precisão da memória humana. Sabem por quê? Eu vou explicar. Porque a mente humana, ela não funciona como um registro fotográfico, senhores. Não quer dizer que eu vou visualizar uma imagem e vou lembrar automaticamente todos os detalhes que vi, que visualizei ou ouvi. Porque a mente humana não funciona como uma câmera. Agora, imaginem que o sargento, após receber, né, o chamado, chegou no local do suposto crime por volta de 10 horas da manhã. Lembrando que o fato ocorreu entre 8 e 9 horas. Não se sabe ao certo, porque nos autos, como nós sabemos, tudo que consta é uma incoerência. Nem o horário certo que realmente aconteceu nós não temos. Então, temos ali aproximadamente 2 horas. 2 horas que é um tempo mais do que suficiente para os populares começarem a dizer o que eles acharam que aconteceu. Eu acho que aconteceu isso. Eu acho que o fulano bateu nele assim. Não, ele bateu de outra forma. O Beltrano foi com uma faca, foi com espeto, seja lá o que for. Tempo suficiente. Agora, senhores, continuando nesse raciocínio, o sargento chega no local, ele começa a perguntar das pessoas para tentar entender o que aconteceu e assim vai colhendo informações. Ali do terceiro, ali do quarto, ali do quinto. Tem também uma senhora que ninguém sabe de onde saiu nem para onde vai, que entregou uma faca. Como vamos ver futuramente aqui, como meus colegas vão defender, uma faca que uma hora estava numa mochila, outra hora estava na cintura, outra hora estava no chão. Meu Deus, cadê a faca? Esse é o questionamento. Então, senhores, quero ainda lembrar e afirmar que o sargento ele está como uma testemunha indireta. Uma testemunha indireta no nosso ordenamento jurídico é aquela que não estava presente, mas que, como é a única que colheu informações, que sabe o que aconteceu, pode chegar e testemunhar. Não é errado usar uma testemunha indireta, muito pelo contrário. Só que ela deve ser utilizada somente quando não existem outras testemunhas oculares. Onde ocorreu o crime mesmo? Numa feira movimentada, num domingo de manhã. É possível que não existissem outras testemunhas oculares? Porque o Ministério Público não trouxe elas para o processo? Não trouxe elas para dizer o que realmente aconteceu? Não. Preferiram o sargento, que ali, como diz o louvor, perdão, Senhor, em espírito e em verdade, era assim que ele estava. Em espírito porque ele não estava presente e em verdade porque a verdade dele é absoluta. Afinal, essa é a testemunha principal. Senhores, em espírito e em verdade, assim ele estava sentindo. Então, senhores, quem é que pode afirmar o que aconteceu? O sargento, que não estava lá? A segunda testemunha, que, como vamos ver, estava bêbada? Ou os populares, que estavam sãos, que estavam ali? Eles que poderiam dizer o que aconteceu. Essas pessoas que estavam ali viram o fato, ouviram o fato, que poderiam nos dizer que horas aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu, qual foi a razão, o que levou o réu a fazer isso. Então vocês podem dizer, não, doutora, tudo que o sargento ouviu é verdade, porque ele chegou lá, foi perguntando, né, dos populares o que havia acontecido. E quando começa uma briga, todo mundo sabe, todo mundo bota os olhos e começa a visualizar assim. Eu vou prestar atenção, depois eu quero contar para todo mundo o que aconteceu. E assim eles prestaram atenção, doutora. Olha, eles começaram a ficar, vou ficar olhando. E aí quando o sargento chegou, eles falaram exatamente o que viram, tudo certinho, nos mínimos detalhes. Será, senhores? Como vimos, a nossa mente não funciona como uma câmera fotográfica. Não vemos todos os detalhes. Mesmo eles, que estavam ali desde o começo da briga com os olhos postos neles. Sabe por que eu posso afirmar isso? Porque desde o começo da minha fala, os senhores estão com os olhos postos sobre mim, não estão? E no começo da minha fala, eu iniciei com a pulseira no braço esquerdo. Mas ao final dela, estou com a pulseira no braço direito. Um detalhe pequeno, que não foi observado. Ou então eu posso não ter trocado, ou posso ter trocado 2 ou 3 vezes, ou na verdade eu tinha começado aqui e estou terminando aqui. Eu poderia dizer
E os senhores acreditariam, porque não estavam atentos aos detalhes. Senhores. Então, quem é que pode afirmar o que realmente aconteceu? O sargento de espírito e em verdade? Ou a segunda testemunha que estava bêbada? Ou o réu, que não lembra bolhufas do que aconteceu, porque estava bebendo há 12 horas intensamente? São coisas que devemos nos questionar. Obrigada. Boa noite a todos, meu nome é Alonso Fortis. Apresentar a todos os meus amigos. Nós estamos diante de um processo penal. Não é um roteiro de peça. Então, senhores, o que faz o processo penal ter coerência? Seguir o devido processo. Provas. Provas devem dizer a verdade dos fatos. Provas devem dizer a verdade dos fatos. Vamos ver o que nos diz. A segunda testemunha, que nós vamos chamar respeitosamente de autônomo, porque o processo se trata de pessoas reais. A segunda testemunha, o autônomo, nos fala, conforme já colocado, nós vamos falar sobre os vícios processuais que são utilizados. Ela nos fala que, por volta de 5 da manhã, se juntou a um grupo de amigos para beber. Não foi ao réu e a vítima. Então ele bebia com um grupo de amigos até 5 horas da manhã e bebia. Cortava tira-gosto, cortava limão, botava sal. É cachaça. Quem toma cachaça sabe que cachaça fica uma revolução. Quem tira gosto. Então vamos lá. Ele bebia com um grupo de amigos, bebia cachaça. E que por volta lá de 9 horas, porque ele já estava de chunais, por volta de 9 horas, aconteceu uma discussão. Que ele, na versão dele, percepção, conforme foi dito pela doutora Beatriz, foi nos dito o quê? Que ele viu com os olhos dele que a vítima, que o réu, na verdade, ele falou que o réu pediu da vítima R$2 para comprar o quê? Cachaça. Eles estavam no mesão, né? Dá R$2 para comprar cachaça. E ele fala que nesse momento, a vítima, Chulate também, falou o seguinte, diante de todos os amigos: tu vive pedindo R$10. R$2, R$10, R$50, tu só vive pedindo dinheiro. Naquele momento ele não falou o valor que ele vivia pedindo. Ele falou que vivia pedindo dinheiro. Nesse momento, ele dá um empurrão. Um empurrão, senhora, com licença, eu estou vendo, pode ser assim. Um empurrão, senhora, pode ser com o peito, é um empurrão, mas um empurrão caracteriza sim. Então agora, depois do empurrão, o réu retira uma faca segundo a segunda testemunha de Chunais, da cintura, uma faca peixeira, que nós sabemos que uma faca peixeira não é o que ele vai tirar. Tira essa faca, desfere um golpe e sai com a faca em punho, segundo a testemunha, intimidando a todos, o que possibilitou dele ser contido. Fala que populares socorreu a testemunha, que ele soube após 1 hora, que a testemunha tinha ido a outra, após 1 hora. Não estava caído no chão. Que após 1 hora, a vítima teria ido a testemunha, teria ido a óbito, após ter sido socorrida por populares, e que o réu foi para sua casa. Ele falou que o réu saiu formalmente. Por favor, doutor, vamos ensinar aqui, porque a percepção no papel é uma coisa, na visão é outra. Eu na figura de réu, o senhor na figura de vítima. Então, ali bebendo, cortando tira-gosto, mãozinha. Ei, me dá R$2 para comprar mais cachaça. Não. Mais R$2, pô, para comprar cachaça. Mas eu tô respondendo. Todo família pedindo dinheiro. Será que foi isso que aconteceu? Que foi? Isso não é eu que estou falando. É a percepção de uma testemunha que bebia junto com o réu e vítima. Está sendo colocada aqui como verdade absoluta. Fala comigo, comigo. Agora vamos fazer o seguinte. Nós temos também o depoente. Sabe o que é o depoente? É um flanelinha. Porque como as senhoras podem folhear e ver na feira, da folha 10 até a folha 16, provas que nós já apresentamos para o Ministério Público, porque eles não tiveram trabalho de fazer isso, mas nós tivemos. Porque no processo devia estar isso aí, mas não está. Porque o processo é incoerente, não tem o processo legal. Não tem.
Então vamos lá. O Flanelinha disse o seguinte: eu estava ali reparando os carros, comecei a ver um negócio no bar. É no bar porque eles dizem nos autos que é no bar. Eles falam lá, mas aqui a gente vai falar. Tá tudo bem. E aí lá no bar o que acontece? O Flanelinha prestou atenção, reparando no carro e outro prestou atenção e viu o seguinte: que teve uma discussão, que ele fala que foi por R$2. E que o seguinte, nesse momento, ele viu quando o réu pediu que a vítima devolvesse R$2. Então, o dinheiro seria do réu. Que o réu pediu, falou assim: me devolve meus R$2. Aí ele, que eu te dei para tu comprar cachaça. O dinheiro era do réu. E ele foi comprar cachaça. Só que a vítima disse: daí eu vou comprar. Eu vou lá pedir para ele trazer. Normal, você pode ir lá. Só que ali já existia uma animosidade. Nesse momento, porque provavelmente existe obscuridade nesse processo. Vamos ensinar essa percepção da segunda, desse depoente, que ele está lá como depoente, mas ele não foi colocado no rol de testemunhos principais. Acredito que é porque ele deveria desviar sua atenção, ou então não foi conveniente. Por favor, doutor. O senhor poderia ser o Flanelinha, doutor? Agora o senhor se posiciona aí onde o senhor quiser, porque os autos não falam. Então, onde você quiser ficar aí, o seu manobra, olha pra mim, beleza. Ei, cadê o R$2 que eu te dei pra comprar cachaça? Deixa o cara comprar aí pra gente. Não, mano, pega lá que eu tô, mano, eu quero beber, mano, eu quero festejar. Pega lá. Eu tenho pro cara comprar, tu vai fazer o quê? Será que foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu no início. Pode ter sido isso. Pode ter sido. Mas tá bom, vamos lá. Já demonstrei para os senhores duas versões e eu, sinceramente, a Globo não me perde. Tem uma paciência. Mas vamos lá. O que eu quero dizer para os senhores? Que esse processo, ele está cheio de provas, realmente. Mas vamos lá. Vamos fazer algumas perguntas que eu espero que eles vão lá para a réplica, né? E perguntam: aonde estava a senhora que entregou a faca para o sargento que não foi testemunha? Outra pergunta para o senhor. Vamos lá. O autônomo, segundo a testemunha, tinha animosidade com o réu? O autônomo tinha afetividade com a vítima? Porque eu vou dizer uma coisa: beber numa feira e as pessoas saberem onde você mora, você é um frequentador habitual, cara. Tu não bebe ali de vez em quando. Tu bebe todo dia. Ou toda semana, ou um dia assim, outro não. Porque ninguém sabe onde a pessoa mora assim do nada, né? Tem que ter alguma situação. Então, não foi perguntado para o autônomo se ele era amigo do caso, se ele era amigo da vítima, não foi perguntado. Foram feitas perguntas para o Flanelinha, onde o senhor estava mais ou menos, mas estava reparando o carro. Mas qual a lateral da feira? Porque se a senhora for olhar aí, tem carro para todo mundo lá. Será que o Flanelinha também viu? O sargento ele também viu. Mas vamos lá. Então a gente já sabe o seguinte, que é tudo faca. A faca estava na cintura, estava na mochila, caiu no chão, foi achada no coração. Tinha uma faca, tinha duas facas, era um bar. Tinha várias mesas com faca. Houve ali uma discussão, houve uma animosidade, porque o réu, ele só lembra o seguinte: houve uma discussão e eu não me lembro o motivo. Realmente, nós não vamos alegar a legítima defesa porque nós estudamos, senhores. Nós estudamos os autos. Não foi discussão. Então, olha só, nós temos aqui o seguinte: nós temos uma testemunha certamente autorizada. Nós temos um depoente que desviava sua atenção, sim. R$2 que ele pegava de quem manobrava, não perguntou R$2, R$2 da manobra, ou então dizia mais para a direita, mais para a esquerda, olhava, dava uma olhada, porque ele queria direita. Ele não estava lá vendo o negócio disso. Então, quem falou de R$2 no processo inteiro? Diga. Quem falou de R$2? O réu? Segunda testemunha. O autor. Quem confirmou? O Flanelinha sabe se Deus amou que ele estava naquele lugar. Eu acredito, eu não tenho dúvidas, que esse processo, ele é uma face. Ele é como um grande pacote de macarrão. Sabe por quê? O pacote de macarrão, ele é rígido. Se eu pego um pacote de macarrão e faço aqui, ó, quebra com jeito. Mas quando eu coloco o pacote de macarrão dentro de um fio de macarrão, 500 fios de macarrão dentro do pacote, para fazer 500 gramas de macarrão, ele oferece certa resistência. Esse processo, ele é isso. Se você não ler, se você não interpretar, ele vai ser um pacote de macarrão. Porque quando a gente começa a questionar as provas, o que
Porque ele não teve o direito dele naquele momento. Ele não foi ouvido com o direito ao contraditório. Ele não foi ouvido na presença de ninguém. Ele foi ouvido lá na casa dele, sobre ameaça. Então nós temos o seguinte, nós temos, senhores, sim, um processo dúbio, cheio de falhas, onde não há o que se questionar. Não há o que se questionar. E eu digo mais, vocês usaram de conveniência. Porque são muitos processos. É uma batalha de processo. E um réu inocente, culpado, preso injustamente, pouco importa. É menos o processo. Olha o Estado utilizando de provas construídas, provas arbitrárias. Porque se fossem provas, como eles falaram, provas, eu não teria como fazer pesquisa. Eu espero que o senhor responda onde estava o senhor, a faca estava onde. Porque eu quero mais que o senhor correspondam ainda à intenção, o motivo. Porque quem fala o motivo dentro do processo é uma testemunha autorizada. E se o réu é julgado por dever, por que testemunha do senhor? Por que não tem pessoas sobras testemunhando? Se é uma feira cheia de ambulância, é conveniente para os senhores aqui para o réu um trabalho que foi mal feito, um trabalho de investigação de não houve perícia local, um trabalho onde não houve perícia, não houve reconstrução dos fatos, não houve. Só houve o seguinte, achamos o culpado aqui no seu processo. Obrigada, senhores. Boa noite a todos aqui presentes. Meu nome é João Vitor. E vamos iniciar um raciocínio lógico sobre a arma do crime. Lógica essa que é bem difícil nesse processo. A primeira testemunha, o sargento da Polícia Militar, ao chegar 1 hora após o ocorrido, recebe, misteriosamente, a arma, a suposta arma do crime, de uma senhora desconhecida. Questão de ordem, excelência. Questão de ordem. Só um momento. Qual é a questão de ordem? O laudo necroscópico confirma que a arma do crime foi uma peixeira, uma faca. O laudo necroscópico. Tá, mas qual seria a questão de ordem? Ele não pode ser feito, não houve arma do crime, excelência. Deixa eu dar a palavra para aqui. Vou manter a calma. Nesse momento, eu vou indeferir a questão de ordem da mesma forma que eu fiz com a equipe da defesa, porque eu acredito que isso seja algo que tem que ser esclarecido na argumentação. Então, eu vou prosseguir com a fala do colega e aí, no momento oportuno, vocês podem sustentar. Respeito a todos, continuando. Senhores, a suposta arma do crime no sentido que essa arma foi entregue ao policial militar por uma pessoa desconhecida, né? Uma senhora que não consta no processo, senhora que não foi ouvida, e não disse em que situação encontrou essa faca de fato. E o que ocorre? Além de tudo isso, receberam essa faca, incluíram no processo, houve um pedido de perícia, mas não fizeram uma perícia de fato nessa faca. Se tinha sangue nessa faca, e se houvesse sangue, se era da vítima. Estamos diante de um vício processual expressivo aqui, senhores. E, além do mais, pelo devido processo legal, o legista coloca lá no seu laudo de necrópsia o ferimento pérfido cortante na vítima, e no momento especifica lá que era uma peixeira, um modelo Tramontina, conhecido como peixeira, visto que foi entregue de forma desconhecida para a primeira testemunha, o policial militar. Senhores, vamos fazer uma analogia. Uma pessoa X leva um tiro de uma arma de 9 milímetros. O legista não sabe disso, mas ele vai lá verificar isso e coloca no seu laudo, na necrópsia, e inicia o processo. E aí aparece uma testemunha aleatória e entrega uma arma calibre 12 para o policial militar, e ele inclui no processo e está tudo certo. Gente, onde se encontra lógica nisso? De forma errônea, colocado dentro de um processo. Senhores, quando há falhas processuais... Questão de ordem, excelência. Qual é a questão de ordem? Isso se trata de uma nulidade processual. Qual a unidade? A defesa chega aqui e fala nulidade processual sendo que é condenada pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso é uma nulidade de algibeira, excelência.
Isso está afetando a boa-fé processual. Isso era para ter sido falado na fase de pronúncia e não aqui no tribunal de júri. Qual é a fala? Qual é a fala? Qual é a fala que você Ele disse que o laudo necroscópico não foi feito por um perito. Não houve uma perícia na faca. Aí ele traz aqui que não houve uma perícia na faca, aqui na fase do tribunal de júri. Vamos lá. A nulidade de algibeira efetivamente é combatida pelo STF. No entanto, no tribunal do júri, por respeito à plenitude de defesa e por termos também como uma possível tese, talvez a ausência de materialidade, eu indefiro a questão de ordem e não tenho uma palavra com a defesa. Respeito a todos, vamos continuar. Senhores, o Estado, quando ele comete essas falhas processuais, e para excluir-se de suas responsabilidades, passa isso para a sociedade. Senhores, devemos, de fato, levar em consideração toda a nossa legislação pertinente, desde o recolhimento de prova e na seriedade dessa suposta arma do crime. Obrigado. Boa noite, senhores. Faço minhas as palavras do meu nobre colega, quando aqui cumprimentam a todos, mas o nosso tempo é curto. Então vamos aqui. Bom, senhores, como já dito pelos meus nobres colegas da defesa, Este processo ele está cheio de provas e elementos probatórios frágeis. Assim, senhor juiz, não podemos condenar este indivíduo baseado apenas em indícios ou em meras conjecturas, pois isso vai implicar o direito fundamental que o cidadão tem na liberdade, ferindo assim o princípio da não culpabilidade previsto no artigo 5 da Constituição. Senhores jurados, quando debatido ainda há pouco sobre o flagrante delito, podemos ver claramente que ele não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal, configurando assim uma prisão em flagrante ilegal, pois o réu supostamente cometeu um homicídio entre 8 e 9 da manhã, mas as autoridades policiais foram chegar na sua casa por volta das 2 horas da tarde. Temos um lapso temporal um tanto quanto longo. Então, sendo assim, ele não se encaixa em nenhuma das hipóteses de flagrante delito previsto no 302 do Código de Processo Penal, configurando assim uma prova legal. Após ou no curso ali da prisão em flagrante, nós temos nesse processo a mais grotesca e a mais ridícula prova que se encontra nesses autos, que é a confissão que o réu fez mediante coação. Pois ela, senhores jurados, viola os princípios constitucionais do direito ao silêncio, do direito de não produzir provas contra si, viola a dignidade da pessoa humana e viola o princípio da presunção de inocência. E sabe o que eu acho mais interessante de tudo isso, senhores? É que quando nós pegamos o processo e nós lemos o processo, nós percebemos a seguinte situação. Os policiais vão à casa do réu, arrombam a porta juntamente com o irmão, entram ali armados, porque o policial não combate o crime por flores do corpo, armados, e ali, sob coação moral, forçam o réu a confessar o crime. Ou, após essa suposta situação, como enalteceu a minha nobre colega, os policiais levaram o réu para dar uma volta, conhecer a cidade, lanchar. Pois, entre 2 e 4h20 da tarde, nós temos um lapso temporal aí também um tanto quanto grande, né? Será que eles levaram ele para lanchar, conversar? Ou simplesmente para reforçar que ele deveria repetir aquele que ele acabara de repetir na sua casa quando chegasse à delegacia? Não sabemos dizer. Enfim, após toda essa situação, quando chega à delegacia, e antes de ser inquirido pelas perguntas que o delegado queira assim fazer, antes disso, o delegado lhe informa seus direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição. Um tanto quanto irônico isso, vocês não concordam? Eu violo seus direitos e garantias fundamentais, e depois eu te digo que você tem direitos e garantias fundamentais? Irônico. Vocês não concordam? Senhores jurados,
estes direitos fundamentais, eles foram violados por pessoas, mas que na qualidade de agentes públicos têm o dever, e eu repito, o dever de zelar por nossas leis. Ah, senhores, vocês sabem quem é o responsável por fiscalizar a atividade policial? Você sabe? Você sabe? O Ministério Público. Ele é responsável por fiscalizar a atividade policial. Quem diz isso sou eu? Não. Quem diz isso é o artigo 129 da Constituição, lá no seu inciso 7. Então, senhores, diante de toda essa violação de direitos fundamentais, diante de toda essa violação de normas processuais, o que o Ministério Público fez? Fechou os olhos e nada fez. Senhores, havendo dúvida entre admitir-se o direito de punir do Estado e o direito à liberdade do réu, deve-se sempre privilegiar o direito à liberdade do réu, pois ele é a parte hipossuficiente da relação jurídica estabelecida no processo penal. Ele. Senhores jurados, isso que eu acabei de destacar e falar aqui para vocês é um princípio constitucional que decorre ontologicamente do princípio da presunção de inocência. Princípio este denominado indúbio pro réu. Princípio este extraído lá do artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Ou seja, uma norma constitucional. Portanto, temos aqui uma violação de uma norma constitucional. Para ficar mais claro, senhores, vou explicar melhor para vocês, para eles, recai o ônus da prova, para a acusação. Para nós não temos a obrigação aqui de informar que o réu não cometeu uma infração penal. Mas, senhores jurados, para fim de condenação do acusado, exige-se deles a existência de elementos de certeza. Exige-se deles a existência de elementos de convicção absoluta. Exige-se deles a existência de elementos de certeza e de prova plena. E isso, senhores jurados, como foi dito aqui por mim e pelos meus nobres colegas da defesa, quando nós falamos sobre este processo, ele levanta mais dúvidas e questionamentos do que comprova algo. Diante disso, quero lhes informar que, conforme o artigo 5º da Constituição, lá no seu inciso 56, e conforme o artigo 157 do Código de Processo Penal, diz que as provas, quando obtidas por meios ilícitos, são inadmissíveis no curso do processo, devendo elas ser desentranhadas já. Assim, senhores, também quero lhes dizer que, conforme o artigo 386 do Código de Processo Penal, lá no seu inciso 6 e no seu inciso 7, diz que o réu será absolvido quando houver fundada dúvida ou não houverem provas suficientes para corroborar a sua condenação. Então, senhores jurados, quero lhes dizer que se hoje decidirem por condenar o réu, vão abrir precedentes para que essas arbitrariedades do Estado continuem a acontecer. Pois o que houve nesse processo foi falta de consciência, foi preguiça das autoridades policiais e dos membros do Ministério Público. E hoje pode não significar nada, pois é ele que está sentado aqui no banco dos réus, vítima de violação de normas constitucionais e normas processuais. Mas amanhã pode ser eu, pode ser você, pode ser ela, pode ser qualquer um de nós. Então, senhores, eu peço encarecidamente que no curso deste processo olhem para as provas e percebam quanto elas são contraditórias. Eu desejo a todos uma boa noite. Eu cumprimento nossos amigos do júri, todos presentes com uma amistosidade. Esse momento é tão importante para nós, né? E eu gostaria de dizer aqui para vocês o seguinte: o Ministério Público tentou afirmar claramente que o réu saiu de casa com a intenção de matar a vítima. Ele saiu de casa portando uma peixeira na cintura com a vontade, com o decane de matar a vítima. E a gente não vê isso em momento nenhum. Eu acho que a nossa querida amiga aqui do Ministério Público, ela tem algum poder paranormal. Ela lê mente. Será que ela é amiga do professor Xavier? Será que ela tem algum poder cartomante? Depois eu queria saber, minha amiga. O fato, meus amigos, é que não tem em nenhum momento dos autos nenhuma afirmação de que ele tinha vontade de matar a vítima. Pelo contrário, os autos mostram claramente que eles todos conviviam harmoniosamente, que eles bebiam sempre, que eles já se conheciam a longa data e que eles não tinham nenhuma rixa. O mais interessante é que o réu nem celular tinha, a vítima nem tão pouco.
o fato é que não tinha nem como o réu saber que 12 horas depois ele se encontraria com a vítima. O fato, meus amigos, é que o réu estava assim, bebendo da noite para o dia. E quantos de nós aqui nunca bebeu? Quantos de nós aqui nunca se empolgou? O réu naquele momento estava bebendo com seus amigos, ele estava usufruindo de um momento de descontração. Às 6:30 da manhã, a vítima chegou. Se ele tivesse o intuito real de matar a vítima, ele teria matado no momento em que encontrou com ela. Ele não tinha intenção de matar a vítima. Eles ficaram bebendo das 6:30 até meados de 8, 9 horas da manhã. O fato, meus amigos, é que aconteceram situações ali imprevistas. E eu gostaria de dizer a vocês o seguinte, caros senhores do júri, diante de todo o exposto nessa noite, diante de tantos problemas, tantas falhas processuais, nós apelamos veementemente pela absolvição do réu. Nós apelamos veementemente em prol do réu, diante de tantas falhas que foram cometidas no processo, nesse processo todo. Mas ainda que, se o entendimento das senhoras seja pela condenação, eu gostaria de falar sobre a diminuição da situação da qualificação por motivo fútil. Ele não estava ali querendo matar por causa de R$2, não, gente. Oi? Vamos entender qual é o ser humano que vai matar alguém por R$2. Isso é uma coisa tão óbvia. Ele foi afrontado, ele foi confrontado, ele foi instigado. E eu gostaria de trazer para vocês aqui uma doutrina do Júlio Fabrini Mirabete. Ele disse: a conduta típica da lesão corporal consiste em ofender, consiste em lesar a integridade corporal, com facada, seja o que for. E nós entendemos que o réu, ele estava bebendo, estava em bom convívio com a vítima, até o momento em que ele foi confrontado, até o momento em que ele foi afrontado. Em nenhum momento nós vemos o réu como um santo. Nós não estamos tentando aqui canonizá-lo, mas também não podemos demonizá-lo. Ele é uma pessoa comum como todos nós. Poderia ser um primo nosso, um parente, um vizinho, um filho, um pai, um tio, uma pessoa como qualquer um de nós. Quantos aqui de nós, num momento de emoção, num momento de ímpeto, não falamos coisas, não agimos ou não tivemos uma atitude precipitada? E como nós vimos nossos amigos da defesa ensinando, claramente fica exposto para nós que não era a intenção dele de matar a vítima. Ainda que o júri não queira absolvê-lo devido a tantas falhas processuais, nós precisamos entender, meus amigos, que aquele homem não saiu de casa com vontade de matar ninguém. Pelo contrário, ele queria se divertir, descontrair. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo traz a seguinte declaração: a jurisprudência tem negado a qualificação do motivo fútil quando o homicídio vem precedente de animosidade, atritos entre réu e vítima. Eles tiveram uma animosidade, ele teve uma provocação, e ainda assim o ministro Marco Aurélio afirma: uma vez reconhecido que a vítima não foi alvo de surpresa, havendo provocado o agressor, descabe a qualificadora do motivo fútil. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, meu estado, ainda diz: descaracteriza a futilidade do homicídio quando a vítima, após injuriar o réu com palavras ofensivas, dá-lhe motivo para revidar a agressão. Nós entendemos o seguinte: o réu, ele estava querendo só se divertir, beber, e no momento em que estava embriagado, no momento em que estava numa animosidade, ele foi injuriado e acabou acontecendo, como ele fala. Quando foi perguntado: você se arrepende do que você fez? Ele disse: sim, me arrependo. E é tão estranho afirmar que ele tinha a intenção de matar, porque eu penso, se eu matasse alguém, se eu quisesse matar alguém, o último lugar para onde eu iria era a minha casa. Eu iria correr da rodoviária, eu ia correr do meio do mato, eu ia me esconder. Se eu quisesse matar alguém, o último lugar
lugar para onde eu iria era para debaixo da saia da minha mãe. E outra coisa, se eu quisesse realmente matar alguém, eu iria desferir um golpe e outro, até ter a certeza de que a vítima teria morrido. Quando, na verdade, o réu se sentiu tão constrangido, tão angustiado com a situação, porque ele não é um criminoso, ele é uma pessoa como qualquer um de nós, que acabou passando por uma situação horrível, talvez a pior situação com a qual ele se deparou na vida inteira. E ele ficou tão angustiado que ele simplesmente saiu dali atordoado. Ele não quis desferir mais golpes. E ele não quis terminar de matar a vítima, tanto é que ele foi embora e nem sabia que ela iria ainda falecer. Eu gostaria de dizer a vocês, caros membros do júri, esse processo está completamente cheio de falhas. Nós, com o olhar de justiça, devemos, perante a sociedade, para o réu, dar-lhe a absolvição. Nós não podemos afirmar que ele teve a intenção de matar. Nós não podemos cometer esse ato antiético que o Ministério Público provocou agora há pouco, de afirmar que ele queria matar. Ele não queria matar. Aconteceu. Infelizmente, foi um fato fatídico, mas, segundo o réu, infelizmente, aconteceu. Finalizando o tempo.